Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão que o dia foi movimentado. Tem novo lateral, propostas por Luan e Gustavo Mosquito e novidades para essa partida importante contra o Cali na Neoquímica Arena. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! No último dia da janela de transferências, o Corinthians conseguiu anunciar o lateral Rafael Ramos, novo lateral direito do clube, contrato de 2 anos. Ele que pertencia ao Santa Clara, já está regularizado no boletim informativo diário da CBF, portanto vai poder disputar as competições, com exceção dessa primeira fase da Libertadores, porque é importante dizer, o prazo de inscrições para a competição nessa fase já se encerrou, então o Corinthians avançando para as oitavas, aí sim ele pode ser utilizado. Vale lembrar que o Rafael Ramos está sendo contratado para ser uma alternativa ao titular absoluto Fagner. Quem vem jogando quando o Fagner não pode é o João Pedro, que vai se despedir do clube na metade do ano, ou seja, quando o Corinthians passar para a próxima fase, a gente imagina que isso aconteça, o João Pedro deve encerrar sua participação no Corinthians e o Rafael Ramos vai poder atuar. Mas Brasileirão e Copa do Brasil, tudo certo, ele já está regularizado. 27 anos, como eu disse, veio do Santa Clara de Portugal, um jogador que já tinha a observação do técnico Vitor Pereira. Ele fez a base no Sporting, no Benfica, passou uma temporada nos Estados Unidos, jogando no Orlando City, depois no Chicago Fire, foi para o Twente da Holanda e aí sim se transferiu para o Santa Clara. Ele tinha contrato até o meio do ano, ele conseguiu a liberação, o que facilitou a vinda para o Corinthians. Foi titular em 21 dos 29 jogos do Campeonato Português e, como eu disse, assinou um contrato de 2 anos com o Corinthians. Pelo que eu vi, pelo que eu pude observar, evidentemente eu não acompanhei a carreira do Rafael Ramos, pelos seus números ele tem aspectos mais defensivos do que o próprio Fagner. É que o Fagner é difícil, né? Ele tem estatísticas muito mais completas, né? Dependendo do sistema de jogo, ele pode ser quase que um meia armador, ele é um cara que apoia muito e apoia com muita qualidade. Defensivamente também um cara que cumpre totalmente a função ali pelo lado. O Rafael Ramos, dentro da sua estatística, tem números mais defensivos. Porém, pelo que eu vi das suas imagens, ele consegue ter também características de construção. E isso acho que vai facilitar também. Aí vai depender, claro, do sistema de jogo, do modelo, de quem estiver ali na parceria com ele, das orientações do treinador. Vamos observar como vai se portar esse novo lateral direito do Corinthians. O dia foi movimentado também porque surgiu a informação lá no Recife, na capital pernambucana, de que Luan poderia se transferir para o Sport. Essa informação originalmente acho que surgiu do Pedro Maranhão, que é um rapaz que eu sigo lá da imprensa pernambucana. Essa negociação ela não foi para frente. Por quê? Mais uma vez, os clubes esbarram no salário do Luan. Eu, como gremista, vocês sabem, tenho uma admiração muito grande pelo Luan, gostaria de vê-lo voltando ao Grêmio, talvez fosse uma maneira dele recuperar o bom futebol, mas é outro problema, né? É mais um clube que tem esse problema salarial, porque o Corinthians até cogita negociar o Luan, porém precisa pelo menos que esse clube, no qual ele vai ser emprestado, arque com 50% do salário do Luan. Só que 50%, gente, é 400 mil reais. Então um clube como o Sport, um clube como o Grêmio na Série B, não é qualquer clube que tem condição de pagar por um jogador que você não sabe se ele vai te dar resultado. O Luan hoje é uma incógnita. Já foi um grande jogador, mas está totalmente em baixa. Então você pagar um valor muito alto assim para um jogador que você não sabe se ele vai te dar retorno, realmente é muito arriscado. O Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, deu uma entrevista na semana passada para o meu amigo Duda Garbi e foi perguntado sobre isso. E ele disse que os valores, que o Luan tem uma identificação, que ele gostaria muito de ter a volta do Luan, mas que os valores realmente teria que ser uma coisa muito, muito interessante para o Grêmio, que está tentando diminuir sua folha salarial. Então ele não via como possibilidade breve assim o Luan jogando no Grêmio. E no caso do Sport aconteceu a mesma coisa. Houve uma consulta, como já tinha acontecido com o Goiás mais lá atrás, e o Sport não estaria disposto a pagar tudo isso
pelo Luan. O Gustavo Mosquito quase foi parar no Botafogo. Também, segundo o Marcelo Braga do GE, teve uma proposta do Inter. O Inter estava impressionante no mercado, né? Tentou o Vitor Roque, tentou o Mosquito, tentou um monte de gente, contratou agora o Alan Patrick. Até fiz um vídeo aqui no canal sobre todos esses movimentos da janela, incluindo o Inter, Botafogo, Atlético Paranaense, muita gente se movimentando. O Gustavo Mosquito foi tentado, mas também não foi adiante, e o Botafogo sim, chegou a oferecer uma proposta que variava, né, em torno de 20 a 21 milhões de reais. O Corinthians achou insuficiente, mais do que isso. O Vitor Pereira entende o Mosquito como uma reposição imediata, como jogador importante de elenco, e ele tem sido isso, né? A gente tem visto que, diante da necessidade, calendário de jogos e tudo mais, ele tem alternado as equipes contra o Botafogo, já promoveu ali ingresso de outros jogadores no meio, na Libertadores pode ser que ele precise preservar um ou outro, o William e o Paulinho tiveram que sair no intervalo, aquela coisa toda, e o Mosquito vai ser um cara muito importante para jogar no setor ofensivo. Então, claro que se vier um valor considerável pelo Mosquito, o Corinthians não abre mão de negociar, mas não é o que acontece nesse momento. E, na verdade, até a janela nacional, uma novidade, né? Ela encerrou nesse dia 12 de abril. Então, o Mosquito, nesse momento, não sai do Corinthians, mas houve propostas aí, tanto do Inter quanto do Botafogo, mas a coisa não evoluiu. Quais são as novidades para esse jogo contra o Cali? A primeira é a movimentação no grupo do Corinthians. O Boca Juniors fez o seu dever de casa e venceu o Always Ready por 2-0. Os 2 gols do Benedetto. Esse eu gostaria. Esse é camisa 9. Com isso, o Boca, que tinha perdido o primeiro jogo, embolou todo o grupo do Corinthians. Aliás, embolará mais se o Corinthians fizer o seu dever de casa e vencer o Deportivo Cali. Com isso, o Corinthians torna-se a única equipe do grupo que até agora não pontuou. O que implica numa necessidade do Corinthians vencer o seu jogo na Neoquímica Arena. Vai ser o reencontro com a torcida na Libertadores depois de 2 anos. E, obviamente, né, depois da estreia no Brasileiro, o time está embalado, a tendência é de vitória contra o Deportivo Cali. E ela é essencial, porque esse grupo ele pode se complicar ali na frente. O Corinthians já perdeu na estreia para o Always Ready da Bolívia, então precisa vencer o Deportivo Cali para embolar o grupo. Todos terão 2 jogos e 3 pontos ganhos. Se for 2-0, então, todos terão o mesmo saldo e aí o grupo ficará completamente equilibrado, né, numa forma né, perfeita para começar do zero mesmo a partir de agora. Então, mais do que nunca, necessidade do Corinthians vencer o seu jogo. E aí tem novidades, o William e o Paulinho tá tudo certo com eles, o Fagner vai voltar e a tendência de time titular, força máxima para encarar o Deportivo Cali nesta quarta-feira. Novidade do Timão. Novidades do Timão, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, eu quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima, hein? Tchau!